dizendo, assim, a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Aleluia. Por isso, a palavra do Senhor Jesus crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia. Irmãos, sinceridade não é com todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sinceridade que eu estou falando é em tudo. Paulo, ele era sincero em tudo. Em tudo. Em tudo. Se você for ler todas as cartas de Paulo, você vai achar sinceridade em tudo. Por que a igreja de hoje ela é do jeito que é? Porque não existe sinceridade. Por que o povo de Deus é do jeito que é hoje? Porque não existe sinceridade. Eu vou lhe dar um exemplo de sinceridade. Aleluia. A gente tem o bazar da igreja. Aleluia. Qualquer pessoa que ganhar qualquer coisa, isso eu não estou falando aqui para ofender nenhum dos irmãos, não. Estou falando de um tipo de sinceridade. Porque ninguém é testemunha de ninguém. Nesse momento, quem está sendo testemunha? Jesus. Isso é um testemunho de fidelidade e de sinceridade. Preste bem atenção. Você está usando o nome do grupo Despertai Remanescente, grupo missionário Despertai Remanescente. No momento que alguém chega para você, doa uma quantidade de dinheiro, doa uma quantidade de mercadoria, como as irmãs aqui estão todas acostumadas a chegar. Aleluia. A missionária Rebeca, ela achou umas pessoas, elas têm loja, elas estão dando peça nova. Peça nova. Eu podia muito bem fazer, sabe o quê? Eu podia muito bem pegar umas 5 peças, 3 peças, 2 peças, tirar para mim, você não está vendo. A Rebeca poderia fazer também a mesma coisa, você não está vendo. Quem é que está vendo? Quem é que está vendo, igreja? Deus. Deus. Se eu quiser pegar as peças, eu compro. Fiado, irmã, não. Não vende fiado, porque fiado é do Satanás. Só há dinheiro. A irmã não vende fiado nem para mim. Então, essas peças, elas chegam até a igreja. Quando ela não chega, é porque elas já são vendidas. Antes de chegar aqui, elas já são vendidas, mas o dinheiro chega para o grupo. Então, isso é sinceridade e perseverança. Por isso que Deus tem honrado. Aleluia. Por que Deus tem honrado, aleluia, o que a gente fala aqui? Porque eu não minto para você. Eu não faço uma campanha para mim ir lá para o mercantil, encher meu armário de compra às suas custas, não. Eu não faço uma campanha para me abastecer a minha casa às suas custas, não. Não. Aleluia. Ela é investido na obra. Isso é sinceridade. Aleluia. Aí eu vou lhe dizer outro ponto de sinceridade. Porque a gente está falando de um homem que tem exemplo para dar, Paulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente está numa campanha orando por almas. Irmãos, amados de Jesus. Oração, aleluia. Oração por almas. Oração por almas. Maria Mulambo, Maria Padilha, Pombagira 7 saia, 7 homens, tem o pilantra, tem o pilintra, tem o capa preta, 7 flechas, Exu da morte, e por aí vai. Não é um demônio. Não é demônio. É legião de demônio. A gente vai ver que um homem que era preparado, ele passa várias semanas em oração. A minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que desde o primeiro dia, a oração dele já tinha o quê? Tinha o quê, igreja? Desde o primeiro dia, a oração dele já tinha o quê? Os irmãos não sabem não, irmão, essa passagem?
A gente já fez até uma campanha sobre isso. Desde o primeiro dia, o Senhor já tinha ouvido a oração de Daniel. E o anjo já tinha descido para entregar a vitória a Daniel. Mas havia o príncipe das trevas batalhando com o anjo para que ele não chegasse até Daniel. Aí a gente está numa campanha orando pelas almas. Todo sábado. Irmão, uma hora de oração. Eu te digo que uma hora de oração não serve de nada. Uma hora de oração não serve de nada. Aleluia. Não serve de nada. É só você ler a Bíblia. Meia hora de oração nem se fala. Oração, irmão, é 2 horas, 3 horas de oração. Isso é oração. Mas 1 hora de oração não é oração. Aleluia. A gente está orando por almas. E essas almas, aleluia, são pessoas que estão afastadas. São pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas se encontram aprisionadas por vários tipos de demônio. E eu vou te dizer, todos esses demônios aí são ferozes. Mas o mais feroz desses demônios, chu da morte, 7 flechas, 7 facadas, demônio do vício, que leva a pessoa para a droga, esses são os demônios mais terríveis. Então, pelo amor de Jesus Cristo, se está orando 12 horas, já tem crente aqui se balançando já. Não precisa você me dizer não, porque eu oro lá em casa e Jesus fala. É só você orar também e fazer prova. Já tem crente chumbado, já tem crente que está bombardeado, porque entrou nessa oração. Sabe por quê? A gente acabou de ler a palavra aqui. Jesus se preparou quantos anos para fazer 3 anos de missão? 30. Para fazer 3 anos de missão, para entrar nas favelas, para entrar nas vielas, repreender demônio, levantar defunto, curar paralítico. Ele se preparou 30 anos para 3 anos. A gente está numa campanha da madrugada. Toda noite eu posto no Instagram, no WhatsApp do grupo da igreja. Tem alguém vivo aí? Vamos orar. De segunda a segunda. Jesus é minha testemunha. Só responde no sábado. O resto do dia, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Se tem oração, irmão, pelas almas no sábado, durante a semana todinha, é pela sua vida, é pela sua família, porque vai balançar. Porque a gente não está orando contra um demônio. A gente está orando por almas. Por almas. Por almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por almas. Se é por almas, irmão. Aleluia. Irmã, mas irmã, é porque o trabalho não dá tempo. Dá, sabe por quê? Porque eu vou dizer para você. Eu já passei por essa prova aí. Eu estou falando para você porque eu já passei por essa prova aí. Eu trabalhava, eu me levantava às 5:30 da manhã. 5:30 da manhã, quando tinha campanha, a gente estava 2 horas da manhã, a gente estava dentro da igreja Deus é Vida orando. E de lá eu não voltava mais não. Amanhecia o dia, trabalhava o dia todinho. Trabalhava o dia todinho, era com fome, não tinha nem comida para comer. Você tem comida para comer, eu não tinha nem comida para comer. Era só garapa de açúcar para tomar, para matar a fome. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então, se a gente está orando por campanha, irmãos, eu já vejo o crente aqui dentro se balançando. Porque a gente está orando por alma. A gente está comprando uma briga com o diabo e com os demônios dele. Porque quem é o chefe? Satanás. Depois de Satanás está o demônio. Então, se eu não tenho para mim, como é que eu vou orar por demônio? Como é que eu vou orar por alma? Se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou orar por alma? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só ler. A gente acabou de ler aqui. Paulo chega na igreja, chega em Éfeso, chega em Corinto. Lá havia pessoas de vários que adoravam vários deuses. Paulo, que era Paulo, apanhava. Paulo, que era Paulo, era agredido.
Paulo, era perseguido, mas ele era corajoso, ele não desistia. Aí tu imagina nós. Paulo, a minha Bíblia diz que Paulo levava uma vida dedicada totalmente a Deus em oração. Aí tu imagina nós. Aleluia. Tu imagina nós. Santo é o nome do Senhor. Será que somos páreos para esses demônios? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, de primeiro não, porque essa palavra nem existe. Há outroras, há um tempo atrás, a pessoa chegava para mim e dizia assim, irmã, vamos fazer uma campanha ali? Irmã, vamos fazer oração na casa de fulano, de tal, ciclano, beltrano, fulano, assim. Eu ia. Rebeca também abraçava tudo. E quando foi um dia, Jesus começou a falar. Quando foi um dia, o Espírito Santo começou a falar, ei, só faço campanha agora. Só faço campanha na casa de quem eu vejo que quer alguma coisa com Jesus. Só entro em batalha se eu ver que a pessoa quer alguma coisa com Jesus. Se não quiser, eu digo que vou fazer e jogo no mar do esquecimento, como tinha um irmão que falava aqui. Por quê? Vou comprar briga para o demônio com quem não quer nada. Vou passar batalha por quem não quer nada, para depois estar a tempestade, estar a tribulação. Paulo suportava a tribulação porque ele vivia em oração. A gente suporta a tribulação se viver em oração. Por quem não quer nada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Antes da gente começar essa campanha, a gente já está em oração há muito tempo. Mas antes da gente começar essa oração, eu já estava orando pela minha vida e pela minha família. A gente começou a oração das almas, eu já tinha orado muito tempo pela minha família. Jesus, guarda a minha família, guarda a minha vida, guarda a minha família, porque não é fácil. Lutar contra essa flor que eu estou vendo é fácil. Agora, lutar contra o vento que esse ventilador está soltando, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, ela venha falar o meu coração, o teu coração. É bom você meditar. É bom meditar. Para saber que está orando na madrugada, mas que tem que ter depósito de oração. Esse jarro aqui, essas flores aqui, ó. Sabe por que elas não estão balançando mais para cair? Porque elas foram tiradas para lavar e elas estavam encostadas só na pontinha. Elas estavam só na pontinha. Então, a qualquer momento, o vento do ventilador derrubava elas. Elas estão mais ou menos firmes, por quê? Foi derramado areia para fora, foi colocado elas profunda dentro do jarro e colocado areia por cima. Então, agora elas estão mais ou menos firmes. Se não tivesse nada dentro do jarro, elas iam ficar firmes aqui? Claro que não. Claro que não. Como é que eu pego aquele vidro de azeite que está ali? Eu começo a tirar, os irmãos começam a tirar. Se eu não colocar lá, vai ter azeite? Claro que não. Claro que não. E como é que eu posso só botar, orando, pregando. E cadê? Cadê me repondo? Não tem condição, irmão. Culto de libertação. Isso é libertação, irmão. A preguiça, a negligência é libertação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É libertação. Aleluia. Amém? Que essa palavra fique guardada nos nossos corações e que o Senhor Jesus venha falar melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa. Quem não está... Eu vou falar isso aqui. Estou falando hoje e vou falar sexta-feira de novo. Quem está na escala do rodízio, não postou os vídeos, está escalado em pé, não veio e não deu satisfação, não vista a farda e fica em pé sem falar comigo. Não poste os vídeos sem falar comigo, porque aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é uma igreja. O dono dela é Jeová. Se você chegar lá na sua empresa, se você chegar na empresa que você trabalha, e se você não der satisfação para o seu patrão, você vai para fora. Se você não chegar lá fardado, você não trabalha também não. E por que dentro da igreja tem que ser de qualquer maneira?
Eu passo 2, 3, 4 semanas sem postar os vídeos. Aí quando me dá na minha telha, quando eu quero, estou de bom humor. Hoje eu estou com disposição. Hoje eu estou pegando fogo. Amanhã eu estou só fumegando e depois apaguei o fogo da palha. Porque isso aí para mim é fogo de palha. Prega, cospe fogo e... Aí no outro dia, pelo amor de Deus, passa 3 semanas sem postar vídeo, não dá satisfação, simplesmente taca lá no grupo da igreja e ponto final. Ei, primeiramente aqui quem manda é Jeová, segundo aqui a minha pessoa. Só posta se falar comigo. Só veste a farda se não faltou, não deu satisfação, só veste se falar comigo. Porque foi assim que eu aprendi. Assim eu aprendi. Eu vou repetir novamente. Quando eu era auxiliar de obreiro, eu não tinha condição de comprar uma Havaiana. Quantos irmãos aqui já viu a Rebeca dando testemunho? Eu usava prego debaixo da minha chinela. Mas eu fiz um sacrifício. E eu tinha um sapato de obreiro. Eu era auxiliar, não era obreira. Fiz um sacrifício, eu deixei de comer para comprar a minha farda. Eu não tinha esse negócio de chegar na igreja com a farda. A minha saia era um pedaço, a minha blusa era outra cor, a minha jaqueta era outra. Não. E eu não tinha condições de comprar nem os botões da farda. Outra coisa. Aleluia. Eu não tinha nem o que comer. Mas eu estava assim em pé, ó. Passava o dia todo em pé. Eu ia do Curió para minha casa a pé. Presta atenção, eu vinha da minha casa, 6 horas da manhã, para o Curió. Ao meio, dava 11 horas, 11h15, eu subia novamente. 12h30 eu voltava de novo. 5 da tarde eu subia de novo. 7 da noite eu descia. E quando terminava eu voltava. E tinha oração de madrugada, eu voltava de novo. A pé. Só com a garapa de açúcar. Então, irmão, para mim, eu não acredito em muitas coisas não. Porque eu já tenho um casco de tartaruga, experiência, formatura, doutorado nessas coisas. Entendeu? Comida nunca foi empecilho para se ver a obra de Deus. Nunca foi. Morte. Aquele que amar mais, pai, mãe, filho, tudo por amor da minha obra, não será digno de ser meu servo. Eu guardei essa palavra. Certo? Tem alguns irmãos aqui, irmãos, que Deus ele vai abençoar tremendamente, porque você está se preparando. Os irmãos aqui que são fiel. Chega naquele dia, tem compromisso com Deus, faz as coisas do Senhor Jesus. Então, meu irmão, se esse recado não é para você, não guarda. Tá certo? Não é para você, não guarda. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Isso fala de sinceridade, fidelidade. Sinceridade e fidelidade. Aleluia. Sinceridade e fidelidade. Se eu sou fiel com Deus, irmão, eu passo por cima de tudo. Se eu amo a Jesus, eu passo por cima de tudo. Chorando, gemendo, anquejando, se rastejando, mas eu chego lá. Porque eu tenho fidelidade. Sinceridade com Jesus. Começou o carnaval hoje. Não está liberado o carnaval. Mas quem disse que o povo não vai dançar o carnaval? O povo já se começa de hoje. Não tudo isso aí Jesus está vendo lá na face da terra. O povo de Deus faz todo o contrário. Tudo isso o Senhor está olhando lá de cima dos céus. Tudo isso o Senhor está olhando lá de cima dos céus. Aleluia. Tudo isso o Senhor está olhando lá de cima dos céus. A gente está orando por almas. Depois que quando o Senhor disse assim, pode cair no campo agora a gente vai cair no campo para trazer as almas. Porque primeiro a gente está se preparando. Depois a gente vai buscar, depois a gente vai pescar. Depois a gente vai pescar. A gente está preparando o barco, está preparando a rede, está preparando a isca, está preparando a linha, está preparando o anzol. Depois a gente vai pescar.
Prepara o seu dia na sua oferta em nome de Jesus. Daqui a pouco tem oração às 12 horas da noite. Se você quiser orar, a gente está lá orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Tem alguns irmãos que... Abra a palavra do Senhor Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 8. Amém? Não era a obreira Helena que estava dirigindo o culto hoje, também não era eu que estava ministrando hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, o versículo de número... Aleluia, a partir do versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e o versículo de número 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo os acerca do reino de Deus. Amém? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo os acerca do reino de Deus. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. A palavra que o Senhor Jesus ele traz nessa noite para o meu coração, o teu coração, fala de 5 posturas de Paulo, em Éfeso. Aleluia. Fala das viagens missionárias de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Paulo ele foi um dos maiores apóstolos da Bíblia, que ensinou nos tempos de Jesus e continua ensinando até a vinda do Senhor. Aleluia. Até a vinda que o Senhor vier para levar a sua igreja. Aleluia. Mas o que o Senhor fala nessa noite, através somente desse versículo, quem foi que entrou na sinagoga e falou ousadamente por espaço de 3 meses? Paulo. Aleluia. O versículo já está dizendo. Falou ousadamente. Falou com autoridade, falou com confiança, falou com sinceridade, aleluia, falou porque estava cheio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o primeiro ponto que o Senhor fala nessa noite ao meu coração, ao teu coração, fala sobre coragem. Paulo era corajoso. Isso ele está provando no versículo de número 8 que acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 e o versículo de número 9 também, aleluia, fala também sobre coragem de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Não temas, fala e não te cales. Porque o Senhor estava falando isso para Paulo. Aleluia. Porque quando Paulo chega em Corinto, quando Paulo chega em Éfeso, para levar a palavra do Senhor, visitar alguns discípulos que estão lá, aleluia, Paulo ele não vai encontrar lá facilidade. Paulo ele vai encontrar lá tribulação, sofrimento, batalha espiritual, batalha carnal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, a gente vai falar aqui de Corinto. O que é que tinha lá em Corinto? Corinto era uma importante cidade grega nos tempos do Novo Testamento. Nessa época eram contados cerca de 600 mil habitantes nesta metrópole. Várias religiões eram praticadas, ou seja, diversos deuses dividindo, eram adoradores pelo povo.
o principal culto praticado na região de Corinto era a adoração à deusa Afrodite, a deusa do amor erótico. Daí procede a palavra afrodíaco. Quando Paulo chegou a Corinto, muitas vidas foram alcançadas e, a partir disso, uma grande igreja começou a nascer naquela cidade. Paulo e Apolo realizaram uma importante obra para Deus naquela cidade. Mas isso não quer dizer que foi fácil para Paulo. Paulo passou lá meses, anos. Em Éfeso, Paulo passa 2 anos pregando para poder a igreja crescer lá. Em Éfeso, a deusa de lá era a deusa da guerra. Aleluia. E quando Paulo chega lá, aleluia, durante alguns meses, Paulo só encontrou lá, aleluia, ele encontrou lá violência. Paulo não encontrou lá, aleluia, facilidade não, ele era agredido, ele era humilhado, mas ele era corajoso, perseverante, ele não desistia. Aleluia. Aquele povo lá de Corinto e povo de Éfeso não era um povo fácil de aceitar novas religiões. Eles tinham vários deuses. Eles adoravam a vários deuses. Eram várias religiões. Aleluia. Então era um campo estreito. Mas ali já havia alguns discípulos. Aleluia. Aqui no capítulo de número 18 e o versículo de número 24, vai falar, aleluia, de um certo judeu chamado Apolo. Aleluia. Ele ensinava ao povo só, aleluia, o batismo de João, o batismo das águas. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo desfaz, aleluia, e ao mesmo tempo Paulo acrescenta. Lá, aleluia, Apolo, ele estava ensinando o povo a conhecer Jesus, mas o que ele ensinava o povo era o batismo de João, o batismo das águas. Quando Paulo chega, aleluia, aqui no versículo de número 2, do capítulo de número 19, Paulo vai dizer, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo? Quando creste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em quem sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, ou seja, o batismo das águas, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo coloca as mãos, eles são batizados no Espírito Santo. Aleluia. Eles vão falar novas línguas. Então a igreja cresce porque Paulo chega com autoridade. Paulo chega cheio do Espírito Santo. Paulo se prepara para chegar até Corinto. Paulo se prepara para chegar até Éfeso. No capítulo de número 19 vai dizer assim, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Lá quando Paulo chega, ele encontra confusão. Aleluia. Por quê? Porque não era um povo fácil de aceitar a palavra de Deus. Mas Paulo... Bom, aleluia. Quantos, desde o ano passado, os irmãos vêm pregando aqui sobre Paulo, sobre Atos. A gente sabe que Paulo era assassino, perseguidor de cristão, aleluia. Mas o homem, em 3 dias, ele é batizado com o Espírito Santo. Em 3 dias, o homem recebe dons espirituais. Em 3 dias, o homem recebe dom de visão, contempla a glória de Deus, contempla o poder de Deus. Em 3 dias, a transformação na vida do homem. Aleluia. E daí começa a história de Paulo. Começa a obra missionária de Paulo. Aleluia. Começa o trabalhar de Paulo. Você sabe por que o Senhor chamou Paulo? Porque Paulo ele era preparado na palavra, na coragem, na estrutura, capacitado para passar o que ele passou. Aleluia. Por isso o versículo de número, aleluia, 8 está falando de coragem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Um irmão, um pastor que ele é da mídia, aleluia, e a gente está fazendo,
está aprendendo muito com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a sabedoria e a graça, o que Deus deu àquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma das coisas que ele sempre ensina nas suas aulas, que ele diz: irmão, não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Aleluia. Não existe falta de capacidade. Existe falta de interesse. Não existe não tem investimento caro. Existe, aleluia, desinteresse da minha parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Quando a gente está no mundo lá fora, a gente não tem pena de comprar. Se a gente for para um bingo, for para uma casa de praia, seja para o que for. Se for para comprar 10 gradeados de cerveja, nem que se lasque, chega lá com 10 gradeados de cerveja. Se for para levar o uísque mais caro para se mostrar para os amigos, para o casal de amigos, seja para quem for, compra, mas leva. Se tiver um evento, seja onde for, se for para comprar uma roupa cara de R$300, R$400, R$1.000, não interessa, nem que parcele até a linha da roupa, mas vai. Quando a gente passa para Jesus, aleluia, a gente tem pena de comprar Bíblias caras de estudo, a gente tem pena de pagar aula para aprender a tocar, a gente tem pena de comprar seja o que for para a gente aprender alguma coisa. Sim ou não? Sim. A gente tem pena de doar qualquer coisa para dentro da casa de Deus, porque vai fazer falta. Mas quando a gente está lá fora, a gente não tem pena. Se for para comprar o dinheiro, se for um viciado, ele usa o salário todinho na pedra. Se for na maconha, e por aí vai. Mas passou para Jesus, é diferente. Primeira coisa que o diabo coloca na mente da pessoa: não dá dízimo, não dá oferta, não pega envelope de campanha. Para que esse negócio de campanha? Que Jesus não precisa, ninguém precisa pagar nada para Jesus, porque Jesus dá tudo de graça. Beleza, o nosso Jesus, ele não precisa de nada mesmo não, ele é rico, poderoso, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Ele não precisa de nada. Aleluia. Ele não precisa de nada. Mas, aleluia, não é Ele que nos abençoa, não? Não é Ele que nos dá prosperidade, que prospera nas nossas vidas? Aleluia. É Ele. Santo é o nome do Senhor Jesus. É Ele que nos faz prosperar. Aleluia. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, e o versículo de número 11 também vai falar sobre a coragem de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, e o versículo de número 11, diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificar-te em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Aonde o Senhor mandava Paulo ir, Paulo ia. Por quê? Porque o Senhor estava com Paulo, porque Paulo honrava o Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome dele. Filipenses capítulo de número 4 e versículo de número 13 vai falar sobre perseverante. Paulo era perseverante. A gente está lendo aqui, aleluia, que no capítulo de número 8, aleluia, que lermos, disse que Paulo ficou 3 meses numa sinagoga, pregando, falando sempre a mesma coisa, até entrar dentro do coração daquelas pessoas. A gente vai evangelizar, aleluia, a gente vai evangelizar uma vida, aleluia,
ela não quer ouvir, a gente desiste. Aleluia. A gente vai buscar uma pessoa para trazer para a igreja, ela não vem, a gente desiste. Paulo passou 3 meses dentro da sinagoga. 3 meses, e ele já se encontrava ali há 2 anos, falando de Jesus. Falando do batismo do Espírito Santo. Falando quem era Jesus. Com autoridade, com confiança. Paulo era ameaçado. Aleluia. Aqueles homens que estavam ali perseguiam Paulo, porque homens ali estavam sendo transformados pela palavra de Deus. Então aqueles homens queriam a cabeça de Paulo. Não era fácil para ele não, mas ele era corajoso. Aleluia. No versículo de número 9 do capítulo de número 19, aleluia, a gente lê o 18. Vai dizer assim, ó. Mas como alguns deles se endureceram-se e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Quem fazia isso? Paulo. Paulo estava ali disputando, aleluia, falando de Jesus sem desistir. Sem baixar a cabeça, sem temer, aleluia, aos deuses que aquele povo servia. A violência que aquele povo apresentava a Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que em Filipenses, capítulo de número 14, versículo de número 13, está falando de perseverança. Aleluia. No capítulo de número 11, vai dizer assim, aleluia, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Onde é que está falando isso, irmã? Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Aleluia. Vamos ver aqui por que Deus fazia maravilha pelas mãos de Paulo. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Aleluia. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Está aí a resposta. Por que que o homem, aleluia, por que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias? O homem orava, irmão. O homem vivia em oração. O homem vivia face a face com o Senhor Jesus. O homem vivia 24 horas conectado com Deus. Então, nada do que acontecesse ao seu redor, de redor, abalava ele. Porque o homem estava alicerçado no Senhor Jesus. O homem estava cheio do Senhor Jesus. Quando o homem falava, o que o homem tocava, acontecia milagre. A gente vai ver também mais na frente que Paulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chegou num determinado lugar, a gente vai já chegar nessa parte. A missionária Rebeca falou disso domingo. Aleluia. Paulo chega num lugar, lá tem alguns homens ganhando dinheiro com a jovem. A jovem, quando ela olha para ele, para Paulo, ela diz, esses homens aqui são homens de Deus. O demônio que estava na vida daquela jovem sabia quem era Paulo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Paulo foi fazer a viagem missionária porque ele estava preparado. Ei, Jesus se preparou 30 anos da sua vida para viver 3 anos de ministério. Hoje a gente quer fazer a obra, mas não quer se preparar. Hoje a gente quer ganhar vida, pregar a palavra, ser um levita, ser qualquer coisa dentro da casa de Deus, mas a gente não quer pagar o preço, não quer se preparar. Aleluia. A gente está vendo aqui que foi que Paulo enfrentou. Irmão, como está difícil o dia de hoje. Como está difícil o dia de hoje. Aleluia. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz que vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar mais difícil ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A diaconisa Liluane, ela, na sua última ministração aqui, ela falou, o Espírito Santo lhe usou. Acorda a igreja continua dormindo, irmão. A Rebeca, ela está com enxaqueca terrível, ela estava vomitando. Eu mandei ela ficar em casa. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Eu vou ficar em casa fazendo o quê? Por acaso aqui em casa tem cura? Eu vou para a igreja para Jesus me curar. Eu vou para a igreja para Jesus me curar. Isso é fé. Isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Isso é fé, irmão. Aleluia. Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele muda. Sabe o que uma aula que eu estava escutando hoje à tarde do pastor Eliseu Rodrigues, sabe o que o Eliseu Rodrigues estava dizendo? Ele disse que existe crente, irmão. Eu já tinha entendido algumas partes dessa, mas hoje acabei de completar o resto. Ele disse que existe crente que eles nunca vão sair da prova. Você sabe por quê? Porque Deus, ele dá só um pouquinho. Ele dá só um pouquinho. Aí a pessoa já se perde com aquilo. Já se perde com aquilo. Sabe até por que Deus entregou um pouquinho? Porque chorou, pediu. Aí Deus é misericordioso. Deu só aquele pouquinho como teste. Mas daquele pouquinho não passa. Por que tem uns que são mais abençoados do que os outros? Ei, porque aquele que é abençoado, ele sabe triunfar na glória. Ele sabe passar na glória. E sabe conhecer quem é que botou ele lá. Jesus. Passa por cima da morte, passa por cima da enfermidade, passa por cima da fome, passa por cima da tribulação, passa por cima de tudo. Sabe por que Paulo tem para ensinar para mim e para você? Porque ele foi preparado, lapidado, pisado, humilhado, chicoteado, caluniado, passou na prova para deixar lição para a igreja até o dia de hoje. Você não vai ver nenhum dos discípulos de Jesus andaram com Jesus. A minha Bíblia vai falar, a tua Bíblia vai falar de 4 João. Discípulos andaram com Jesus lado a lado, face a face. Mas nenhum deles brilharam como Paulo. E nem brilha como Paulo. Sim ou não? Sim. O mais privilegiado foi João, que viu o Apocalipse. Aleluia. Mas procura a vida dele se foi igual à vida de Paulo. Não foi. Paulo sofreu naufrágio. Paulo passou fome. Paulo foi chicoteado várias vezes, foi quebrado costela. Paulo vomitava sangue. Paulo dormia com os ratos, com as baratas, com as cobras. Paulo dormia dentro dos cárceres onde a merda escorria. Você não vai ver isso com o discípulo. Paulo ficou cego. Paulo morreu, aleluia, em Roma no dia que Jesus quis que ele morresse. Mas a história de Paulo, ela deixa muito ensinamento para nossas vidas, coisa que a do discípulo deixa, mas a de Paulo deixa muito mais. Aleluia, por quê, irmão? Porque Paulo era corajoso. Aí você vai dizer assim, mas irmã, é porque Paulo não se casou. Mas irmã, é porque Paulo, ele era de família pobre, negativo. Paulo, você for ler no começo de Atos dos Apóstolos, vai dizer, aleluia, aqui, no capítulo de 9 em diante, o versículo de número 9, vai dizer que Paulo era estudado, preparado aos pés de Gamaliel. Por isso que Jesus disse assim, eu vou chamar Paulo, porque ele tem capacidade de enfrentar reis, ele tem diálogo para dialogar com quem tem letra. Aleluia, mas ele deixou todo o seu conforto da sua casa, da sua família. Paulo deixou de casar para servir totalmente a Jesus. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Isso é amor pelo Deus vivo. Aleluia. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade rica. É necessário que saiba disso para entender o porquê que Paulo ficou lá durante muito tempo. Aleluia. Eles eram tolerantes a novas religiões. Eles não toleravam novas religiões. Por isso não foi fácil para Paulo chegar lá. Aleluia. Aí as pessoas hoje só vão fazer a obra se tiver carro, se não tiver sol, se tiver muitas regalias. Se não tiver, as pessoas não fazem a obra. Aleluia. No tempo de Paulo, não tinha essas coisas. Paulo levava uma vida de dedicação a Deus. Paulo levava uma vida de oração.
É por isso que ele tinha autoridade, é por isso que ele tinha graça, é por isso que aonde ele chegava, milagre acontecia. É por isso que aonde ele chegava, ele pregava, as almas se convertiam. É por isso que aonde ele chegava, o que ele tocava prosperava. É por isso que aonde ele chegava, tinha que acontecer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo de número 17, aleluia, daqui do 19, vai dizer assim, ó. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido. Olha aí. Se Paulo não se prepara, se Paulo, aleluia, não sabe de quem ele estava falando, se Paulo não era usado nos dons espirituais, porque a Bíblia fala de 9 dons. Aleluia. Se Paulo não tinha uma vida de oração, se Paulo não tinha uma vida de consagração, se Paulo não estudava a palavra de Deus, você acha que tinha acontecido esses milagres lá? Não. Não tinha acontecido. Aleluia. A gente vai ver aqui que antes de Paulo chegar em Éfeso, já tinham judeus. Preste bem atenção, o capítulo número 24, do capítulo número 18, está dizendo assim, ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Então Apolo também era muito sábio na palavra. Apolo não estava lá despreparado, não, ele estava também preparado na palavra. Porém, conhecia menos do que Paulo. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, fervoroso no Espírito Santo. O homem era cheio do Espírito Santo. O homem era usado por dons espirituais. Então, o Senhor já estava preparando, quando Paulo chegou lá, já estava usando Apolo para Paulo chegar lá. Aleluia. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então, quando Paulo chega lá, esse homem já estava preparando as almas lá. Ele já tinha ganhado vidas também lá. Mas quando Paulo chega, Paulo aviva a igreja. Paulo renova a igreja, porque o povo lá só conhecia o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Quando Paulo chega, o Paulo fala, ei, meu povo, aleluia, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não? Pois eu vou apresentar para vocês nessa noite. Paulo passa 3 meses batendo na tecla. Ei, João ensinou o batismo do arrependimento, batismo nas águas. Mas eu apresento para vocês hoje, de dia, nessa noite, né, pela manhã, nessa tarde, eu não sei que hora que Paulo estava lá. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas. Aleluia. Ser arrebatado, sentir brasa nos pés, sentir, aleluia, a presença do Espírito Santo de verdade. Ver, ter revelação, ter renovo. Paulo aviva a igreja e o nome do Senhor Jesus cresce, porque o milagre acontecia naquele lugar. A palavra de Deus não fala, mas com certeza chegava gente ali, aleluia, endemoniado. Chegava gente ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, enfermo. Chegava gente ali desesperado, aleluia. E quando Paulo começava a pregar, a vida daquelas pessoas eram transformadas. Então elas não vinham ali, aleluia, falar com qualquer pessoa. Elas vinham ali falar com um homem preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elas vinham ali falar com ele, as pessoas vinham até ali com sede. Porque elas vinham de uma religião que ouviam deuses pagãos. Aleluia. Elas vinham de uma religião que adoravam deuses de madeira, de pedra, de barro. Aleluia. E Paulo apresenta um Deus invisível. Apolo apresenta um Deus invisível, mas que tem um poder maior do que todos aqueles deuses. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 20 vai dizer que Paulo era vitorioso. Por quê?
O homem vivia em oração, o homem vivia em santidade. O homem vivia comendo a palavra, o homem vivia falando de Deus 24 horas. O homem vivia ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Eterno. O homem vivia em constante adoração, irmãos. Então, quando ele orava, acontecia milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A diaconisa Liluane falou isso na sua última pregação. Sabe, e eu já tinha falado isso nas pregações antigas, porque eu digo para você, aleluia, ninguém nunca tá preparado. Sempre a gente precisa ser ajudado, sempre a gente precisa estudar. Aleluia. Eu tinha dificuldade de preparar esboço. Tinha dificuldade para preparar uma pregação. Por quê, irmão? Porque houve um tempo da minha vida que eu passei mais de 2 anos tomando antidepressivo. Aleluia. Por conta do meu filho que partiu para a glória. Não foi por conta da morte dele, não. Foi por conta do tempo que ele caiu no mundo, usava droga. Então, eu era obreira da casa do Senhor ainda. Isso foi um tempo difícil da minha vida. A igreja era lá na esquina. Eu passei um tempo tomando remédio antidepressivo, tarja preta. Isso acaba com a memória da pessoa. E isso acabou um pouco com a minha memória. Então, eu tinha uma dificuldade de preparar o esboço. Eu tinha dificuldade de preparar uma pregação. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, não para a glória daquele homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro passo. Comecei a orar na madrugada. Senhor, abre a minha mente. 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 Segundo ponto. Comecei a fazer, aleluia. Comecei a fazer esses cursos, estudar junto com esse homem de Deus. Aleluia. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu leio um versículo da Bíblia e o Senhor, ele já desenrola o manto. Aleluia. Primeiro, irmão, qual foi o primeiro passo? Oração. Oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oração. Aleluia. Nada se consegue sem oração. Aleluia. O versículo de número 20 está dizendo que Paulo era dedicado e preparado. Dedicado e preparado. Sabe o que é isso? Aonde Paulo chegava, se alguém chegasse a qualquer hora, aonde Paulo estava, ou se o Senhor mandasse Paulo a qualquer lugar, seja o que fosse para pregar, para orar, para evangelizar, ou qualquer tipo de obra do Senhor que fosse, Paulo estava preparado. Não tinha esse negócio de dizer assim: ei, irmã, hoje eu não posso fazer isso não, porque eu estou assim. Irmã, hoje eu não posso fazer isso, porque por isso. Não, ele estava preparado toda hora. Por isso ele era vitorioso. Aleluia. Por isso ele era vitorioso. O homem vivia totalmente a dispensação de Deus, a serviço de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Por isso, ele era dedicado e preparado. Capítulo de número 20.